Alô? Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês estão um pouco dispersos aí, né? Tá bom assim? Dia dos Pais, né? Mas eu fico feliz de vocês estarem aqui. Abre comigo a palavra de Deus, abre comigo a sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Eu só quero enfatizar uma coisa dos anúncios. Sábado que vem já é a palavra em foco. Então, assim, participa, né? A princípio, esse evento foi feito para que outros pastores e líderes eles pudessem experimentar o estudo, né, expositivo da palavra de Deus, verso a verso, ser encorajados por isso e ensinar suas congregações, né? Então, muitas igrejas, muitos pastores foram convidados para isso. Mas você também terá esse privilégio de participar dessa conferência, né? Principalmente aqueles que gostam de estudar a palavra, né? E eu encorajo que todos participem, porque todos deveriam amar estudar a palavra. E a gente precisa, né, passar para a nova geração pessoas capacitadas, né, que ensinam a palavra de Deus, sabem manejar bem a palavra da verdade, não é? Esse é o nosso desejo como igreja, né, ter pessoas cada vez mais capacitadas nisso, para que outros sejam abençoados através da sua vida, né? A gente não fica dependendo de 1, 2, 3 pessoas para o ensino da palavra, né? E Deus quer usar a sua vida, né? Dá uma oportunidade para Ele. Todos estão lá? 2 Coríntios capítulo 5? Sim? Amém? Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 10. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Pai Celestial, muito obrigado pela Tua palavra, e eu peço, Senhor, que o Senhor nos dê a graça de compreender a Tua palavra essa noite, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor, nos ajude a nos render ao Senhor, nos ajude, Senhor Deus, a ansiar em ouvir Tua voz, de sentir o Teu toque, Deus, a Tua transformação, Senhor. Quando estamos juntos entre nós, o Senhor está, Senhor. E o Senhor está entre nós para ser adorado, bendito, glorificado, Senhor, mas também para falar conosco, Senhor, para transformar as nossas vidas, Senhor. Que a Tua palavra encontre em nossos corações um terreno fértil, um solo fértil, para que essa santa semente possa germinar, crescer, florescer, frutificar, Senhor. Que essa palavra em nossos corações, Senhor, venha frutificar 30, 60, 100 por um, Senhor. Que o Teu nome seja grandemente glorificado, Pai. Repreenda Satanás e todas as distrações essa noite e captura o nosso coração, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma rápida revisão
Nós temos estudado aos domingos a carta de 2 Coríntios, cujo tema é Cristo, nossa suficiência. E o versículo tema é 2 Coríntios 9:8, que diz: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Na semana passada a gente terminou o capítulo 4, e nós aprendemos que os nossos leves e momentâneos sofrimentos, né, nessa vida, nessa terra, não se comparam com a glória, não é verdade? Que nos está reservada, né, após esse sofrimento. E a gente aprendeu e a gente entendeu pela própria vida do apóstolo Paulo que o sofrimento que nós passamos agora, na verdade, é a glória de Deus em processo, né? Mas naquele dia, todo o sofrimento e toda essa glória que está sobre as nossas vidas será revelada de uma maneira eterna, de uma maneira pesada, de uma maneira linda, né, para a gente poder desfrutar a nossa eternidade com o Senhor. Então, comparando qualquer coisa que a gente sofra nessa terra, ainda que você viva 100 anos e sofra 100 anos, isso é leve e momentâneo comparado com a glória da eternidade face a face com o Senhor. Amém? E a gente sabe que o Senhor é fiel para cumprir tudo que Ele prometeu para nós. Então, nós terminamos o capítulo 4 com isso, semana passada, e também vimos que o Senhor nos renova dia após dia, né? Enquanto o homem exterior está se desgastando, o homem interior se renova dia após dia, né? Com glória cada vez maior. Então, louvado seja o Senhor por isso. Hoje nós vamos começar o capítulo 5, né? Mas antes eu queria só revisar o que nós temos somado, né, em aprendizado. Primeiro, nós pertencemos a uma nova aliança. Vocês lembram disso? Nós temos uma nova aliança. A velha aliança era debaixo da lei, né? E não dava. Era uma aliança, era um acordo, era um tratado em que todos nós falhamos. Mas em Cristo Jesus, Deus nos deu uma nova aliança, que é eterna e é gloriosa. Então nós temos aprendido que nós pertencemos a uma nova aliança, a um novo pacto com Deus em Jesus, que nós temos agora o ministério do Espírito, que é completamente diferente do ministério da lei, que trouxe morte e condenação. O ministério do Espírito trouxe vida a nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós temos aprendido que esse ministério do Espírito, né, que é o Espírito de fé, é totalmente pela graça. E graça é um presente, é um dom não merecido, não é alguma coisa que você possa conquistar ou comprar. E nós temos, né, nós vamos aprender hoje que nós temos uma casa, um edifício, né, uma mansão preparada no céu para nós. Então é isso que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos falar hoje sobre a nossa habitação celestial, né? Nosso lugar de morada. E nós vamos falar também das recompensas, né? Nós não estamos simplesmente indo para o céu e vamos receber um novo corpo, que é o ponto da mensagem dessa noite. Paulo quer que a gente saiba que além do novo corpo, nós vamos ter outras bênçãos também. São os galardões, são as recompensas que vêm a nós cristãos, que conhecemos a Jesus, nos relacionamos com Ele e o obedecemos, não é? Então é isso. Então, 2 Coríntios 5, de 1 a 10 é a palavra dessa noite. O tema dessa mensagem é o que tenho feito com a graça. O que eu tenho feito com a graça? É uma boa pergunta, né? Você já parou para pensar nisso? O que você tem feito com a graça? Nossa, eu tive que pensar essa semana. O que eu tenho feito com a graça de Deus na minha vida? Tá? Então, o tema de hoje é o que eu tenho feito com a graça. O que eu tenho feito com a graça. Então, nós vamos falar sobre a nossa habitação celestial e as recompensas, né, que nós teremos no céu. Antes da gente começar, eu queria falar uma coisa importante. As pessoas, elas não vão se importar com aquilo que a gente crê depois que morrer, a menos que essa fé traga um impacto na nossa vida agora, aqui na Terra. Você já parou para pensar nisso? As pessoas pensam em várias coisas, né? As pessoas, elas são livres para dar asas à imaginação delas. Mas graças a Deus nós temos a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia como referência para nós, né? O que crê, né? O que você crê sobre depois da morte, né? Nós vamos falar um pouco disso hoje. Mas eu estou convicto, irmãos, de que não importa o que nós cremos, né? Se essa fé não impactar
a nossa vida enquanto estamos aqui, desse lado da eternidade, aqui na terra, enquanto essa fé não fazer alguma diferença para aquelas pessoas que estão ao nosso lado, não é? Por que elas haveriam de crer no que nós cremos? Qual o diferencial que essa fé tem causado na nossa vida, na vida delas, não é? Visita ilustre hoje, glória a Deus. Bom, então é isso. Agora vamos lá para o versículo 1. Versículo 1 diz assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então vamos por partes. A primeira coisa que impacta a minha vida nesse versículo é que Paulo diz sabemos. Ele não fala pensamos, esperamos, né? Achamos. Não, ele fala nós sabemos. Nós sabemos por quê? Porque a palavra de Deus nos fala e nós sabemos porque cremos. Porque poderia estar aqui registrado e nós ignorarmos isso e não fazer diferença nenhuma para nós. Mas Paulo fala, olha, com a gente é diferente. Nós sabemos. Nós sabemos porque a Bíblia fala e porque nós cremos no que a Bíblia diz. E ele fala, olha, o que nós sabemos, tá bom? Vamos lá. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos. O que Paulo fala com temporária habitação terrena? Qual é a sua temporária habitação terrena? Será que a minha habitação terrena, que é temporária, é a minha casa? É esse mundo? Ou é o meu corpo? É o meu corpo. A gente está vendo, desenvolvendo, acompanhando Paulo desenvolver a ideia que nós somos meros vasos de barro, não é? E nós temos aprendido que o valor desse vaso está no conteúdo dele, no Espírito Santo, nesse tesouro que foi guardado, depositado nesses vasos terrenos. Mas o vaso é de barro. O vaso, né, se decompõe, estraga, quebra, né? Acaba rápido. Então o nosso corpo, e Paulo, na semana passada nós vimos Paulo falar que os sofrimentos, ainda que esse corpo precisa se desgastar, o nosso eu interior está se renovando. Então, entendendo essa ideia que Paulo está se referindo ao corpo, tá bom? Então, se for destruída a temporária habitação terrena, então quando o meu corpo for destruído, ou seja, quando essa habitação, porque isso aqui é só o lugar onde eu moro, né? Graças a Deus que eu sou muito mais do que isso, né? Eu sou muito mais do que isso. eu sou, você é muito maior do que você pode ver, não é? Glória a Deus por isso, né? E Paulo está falando, olha, ainda que essa habitação temporária, essa casa, eu só estou aqui dentro, né? Mas eu sou maior do que isso. Acontece de eu estar aqui dentro dessa casa, né? Dessa tenda, desse tabernáculo de carne. Mas eu sou muito mais do que isso. Isso aqui, esse exterior, ele vai ser destruído um dia. Ele vai acabar, ele já está se decompondo e um dia ele terá seu fim, né? Então Paulo está falando, olha, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, e daí, quando acontecer, quando isso for destruído? Ele diz, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então, há uma alegria, uma bênção, né, para nós, há uma promessa da parte de Deus. Olha, embora a gente esteja se desgastando, nosso corpo, né, esteja se decompondo, né, ainda que quando ele for totalmente destruído, nós temos uma promessa gloriosa. Nós temos um edifício da parte de Deus nos céus. Paulo está se referindo a um corpo novo. Ele está se referindo que eu e você teremos um corpo novo. E aí a gente vai desenvolver um pouco a ideia por que é tão importante essa doutrina da ressurreição do corpo, da carne. Por que é tão importante? Porque não só na época os filósofos pensavam que para a alma, né, estar livre do corpo é o maior nível
né, a elevação da existência humana. É como se para o homem isso daqui prendesse ele, a alma, e olha, aí sim o homem chegou no seu patamar mais elevado da existência. Ele agora está livre de um corpo. Então eles achavam, eles criavam eles tinham essa fé, né, estranha, de que o corpo ele aprisionava a alma. Mas Paulo, ele sabe que é muito importante para mim, para você entendermos que em Jesus a nossa salvação ela é completa. Ela é espiritual, né? Nosso espírito estava morto e agora foi vivificado através da fé em Cristo. Então, nosso espírito está em Cristo, nosso eu espiritual está em Cristo. Nós temos vida espiritual por causa de Cristo. Nesse processo, nessa vida, estamos sendo santificados, a nossa alma está sendo trabalhada, tratada, o nosso caráter, a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir está sendo refinada, santificada pelo trabalho do Espírito Santo. Mas e o nosso corpo? Nós não somos uma trindade menor? Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. Então é claro que a nossa salvação em Cristo, ela inclui o espírito, ela inclui a alma e ela inclui o corpo. Só que esse corpo, ele foi contaminado pelo pecado, ele caiu da glória que Deus fez, que Deus intentou para o homem, lá no Éden. Por causa do pecado, esse corpo caiu e se despedaçou. Jesus, ele não veio restaurar a nossa vida, restaurar o meu eu. Não, ele veio me dar uma vida completamente nova, né? Completamente nova. Espiritualmente, né? Para a minha alma e para o corpo. E esse corpo, a parte do corpo, é essa última parte, né? Que nós vamos experimentar quando essa tenda não nos servir mais. E aí nós vamos ter uma nova morada, uma nova casa para o nosso eu interior morar, habitar. Só que vai ser um corpo, irmãos, que não vai se decompor mais. Não vai ficar velho, não vai morrer. Vai ser um corpo feito para a eternidade. Assim como os astronautas têm uma roupa especial para o espaço, né? Sem aquela roupa não dá para eles ficarem no espaço, né? Nós temos essa roupa que é feita do pó da terra para viver na terra. Mas para o céu, nós precisamos de uma roupa própria, específica para a eternidade. E é isso que Paulo está falando, é essa habitação eterna que Paulo está se referindo. Então a gente sabe, a gente não vive preocupado em demasia com esse físico, né? Nós temos que cuidar, é o templo do Espírito e todas essas coisas, mas Paulo quer que a gente entenda, tem uma coisa que nós não podemos esquecer, esse corpo, por mais que a gente cuide, ele vai acabar, tá bom? Ele vai ser destruído, mas olha, isso não pode desanimar você, porque da parte de Deus nós temos essa promessa de um novo corpo eterno, uma nova morada. Então essa morada que Paulo fala, não é uma mansão, não é uma casa que a gente vai viver, é um corpo glorioso, é um corpo glorificado, eterno. Essa vai ser a nossa nova morada. É isso que Paulo está falando aqui, quando ele fala de habitação celestial. Então nós temos essa promessa, irmãos, uma habitação celestial, né, que vai ser gloriosa, que vai ser eterna, tá bom? Louvado seja Deus, porque é a palavra dele. E ele diz aqui, olha, não construída por mãos humanas. O homem não tem nada a ver com essa nova morada. Nada a ver. Ela é totalmente divina. Ela é totalmente feita pelo Senhor. Para o Senhor. Amém? Então, nós não vamos nos preocupar e cremos na ressurreição, né? Essa ressurreição do corpo. Ou seja, não importa qual vai ser o fim desse corpo, importa que nós vamos ter um novo corpo, tá bom? Versículo 2: enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Então Paulo aqui ele fala que, olha, enquanto esse corpo ele está se decompondo, enquanto a gente está envelhecendo, nós gememos, nós que somos cristãos, nós que nascemos do Espírito Santo, nós gememos. E ele fala porque, o que tem nesse gemido, né? Alguns de nós podem falar, só se for você, Paulo, que está gemendo, né, por isso. Eu estou muito feliz do jeito que eu estou, né?
Mas é uma pena, né? Porque você está se satisfazendo com muito pouco, né? Quando Paulo fala aqui, olha, enquanto isso nós gememos, é porque Paulo está vislumbrando com os olhos da fé a glória desse novo corpo, a glória dessa nova casa. Então ele falou, enquanto isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Esse gemido, ele tem duas razões. Primeira, à medida que o tempo passa, a gente fica desgostoso com essa habitação terrena, né? Poxa vida, parece que agora que eu estou jovem, agora que eu aprendi a viver, agora que eu sei tanto da vida, agora que eu aprendi a ter escolhas melhores, agora que eu estou maduro, agora que parece que eu consigo passar alguma coisa boa para alguém, agora que eu não estou vivendo só para mim. Então, à medida que o tempo passa, a gente vai amadurecendo, esse corpo ele não vai correspondendo, não é? Ele não corresponde, ele vai envelhecendo. Então, o primeiro gemido, eu acredito, aqui, a primeira coisa que nos faz gemer, desejando essa nova habitação celestial, é que, à medida que nós amadurecemos, esse corpo, ele perece. Isso nos faz desejar o novo. E a segunda coisa, à medida que nós andamos o Senhor e conhecemos o Senhor, nós ansiamos pela superioridade desse corpo celestial. À medida que a gente anda com o Senhor e a gente prova do céu, do relacionamento com Deus, a gente anseia cada vez mais de poder vê-lo face a face. Quanto mais nós andamos com o Senhor, quanto mais nós experimentamos do Senhor na nossa vida, menos esse mundo se torna atraente para nós. A gente começa a desenvolver um apetite, um paladar pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus, pelas coisas eternas, e cada vez mais um gosto, né, menor pelas coisas da terra. Isso acontece com a gente. Então nós gememos não só porque esse corpo está perecendo e não está ficando mais de acordo com o meu eu interior, mas principalmente porque quanto mais eu ando com Deus, mais perto de Deus eu quero estar. E eu anseio por esse momento em que tudo isso vai ser uma página virada na minha história, tudo isso será uma página virada na nossa história, e nós estaremos face a face com Ele para sempre. Amém? Então todos nós ansiamos, e é por isso que Paulo fala que nós gememos, né? Há um grunhido dentro de nós, ansiando por isso. Versículos de 3 e 4. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, esse corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então eu amo a conclusão de Paulo aqui. Primeiro ele fala, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Esses vestidos é não só desse corpo, né, mas vestidos em Cristo, né? Nós que nascemos do Espírito, nós estamos em Cristo. Porque estamos em Cristo, nós estamos vestidos. E se nós temos essa segurança, nós não precisamos temer de ser encontrados nus, né? Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, né? O nosso medo, né? Paulo dá essa sugestão aqui, o nosso medo é de que, meu Deus, né? Quando eu morrer, acabou, né? Eu vou me sentir nu, eu vou ser um espírito pelado, né? Um espírito sem corpo, né? Mas Paulo está falando, não, nada disso. Nós estamos garantidos, nós não vamos ser encontrados nus, tá? Nós seremos revestidos da nossa habitação celestial. E ele completa, para que aquilo que é mortal, aquilo que perece, aquilo que acaba, seja absorvido pela vida. Então, é o ápice. A ressurreição, esse novo corpo é o ápice, né, da nossa trajetória cristã. Nós conhecemos Jesus, nascemos do Espírito, estamos sendo santificados, mas aquele anseio, né? Aquele anseio de ver essa obra completa. A obra que Cristo fez na cruz para o nosso novo eu, né? Para nós realmente nos encontrarmos, né? Quem nós realmente somos em Cristo, em Deus, naquele dia será completo. Corpo, alma
e espírito. Totalmente perfeito, totalmente completo. Assim como ele é, nós também seremos. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, nós não precisamos nos preocupar. 1 Coríntios 15, 54 diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém? A morte é o último inimigo a havermos destruído, aniquilado, nocauteado, vencido. Jesus já venceu, né? Jesus já venceu. Mas quando nós tivermos de posse desse novo corpo, né? E nós entendemos na prática que, meu Deus, tudo que a Bíblia fala é verdade, né? Tudo que a Bíblia fala é verdade. O inimigo, a morte não tem poder sobre nós. Foi destruído. Nós vivemos já eternamente. Só que nós estamos desse lado da eternidade. Mas naquele dia nós estaremos do outro lado da eternidade, não é? E seremos completos e perfeitos, assim como o Senhor é perfeito. Louvado seja o Senhor. Promessa linda da parte de Deus para nós. Versículo 5. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então presta muita atenção nesse versículo tão maravilhoso. O que ele fala? Deus, ele já nos preparou para esse propósito. Esse corpo glorioso, né? Essa perfeição com ele para sempre, né? Deus, ele já preparou isso para nós. Às vezes eu fico pensando para um pai, como dói a disciplina para um filho, não é? Ai, como dói colocar o filho na disciplina, como dói ter que, né, que punir, ter que disciplinar, ter que ensinar, ter que corrigir de novo, de novo, de novo, de novo. Eu fico imaginando, né, assim, Deus olhando para nós nesse lado da eternidade, nesse mundo, né, tendo que passar por tantas coisas, né, mas ao mesmo tempo que eu vejo Deus como Pai olhando para nós, passando por todas essas coisas difíceis, né? Aprendendo a confiar, aprendendo a depender dEle, aprendendo a andar com Ele, aprendendo a esperar nele. Ao mesmo tempo eu vejo como Pai, Ele olhando para nós e vendo a obra completa. Olha o quanto valeu a pena. Olha que maravilha, Deus já está olhando lá na frente, Deus já está olhando para nós hoje, vendo a gente, né, na glória com Ele perfeito, esse corpo ressurreto, glorificado com Ele, né? Na verdade, tudo já foi consumado na cruz do Calvário. Então, é maravilhoso, é maravilhoso pensar que como um pai, Deus, Ele cuida de nós e Ele permite que a gente passe pelo que tem que passar, porque Deus, como Pai, Ele já olha lá na frente e vê que vai valer a pena. Vê o quanto nós seremos abençoados, o quanto nós seremos, né, glorificados para a eternidade, junto com Ele para sempre. Então, é isso que nós estamos vivendo. Então, Deus, Ele preparou a gente para esse propósito, mas aqui fala outra coisa grande, no versículo 5, diz, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Então, Deus falou assim, olha, eu quero que você saiba que tudo que eu estou falando para você é verdadeiro e vai se cumprir. E aí o que Deus faz? Ele nos dá o Espírito Santo hoje. Então ele falou, tudo isso que a minha palavra fala é verdadeiro e vai se cumprir. Só que para que você seja consolado e tenha essa graça de esperar, né, o tempo certo de usufruir dessa bênção, o que Deus fez? Ele nos deu o Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo em nós, o Espírito de Deus habitando em nós, nos consolando, nos dando paz, nos dando força, nos dando sabedoria, discernimento espiritual, força para caminhar, fé, consolo, tudo isso, tudo que o Espírito Santo faz, Deus em nós, Ele é a garantia, é a certeza. Garantia é uma palavra forte, né? Quando você compra alguma coisa, você quer garantia, né? Ou seja, se der algum problema, você está, né, está bem, né? Você está respaldado, você não vai ficar na mão, você não vai ficar sem o seu produto, né? Então o Espírito Santo é a garantia. Deus, Ele falou, tudo isso é tão verdadeiro que como garantia disso, eu vou morar dentro de você. Eu vou colocar esse tesouro nesse vaso de barro.
para que você saiba e seja consolado, e continue forte, continue firme, e persevere na fé, que esse dia vai chegar. E quando chegar, a sua alegria vai ser completa. Amém? Então Deus nos deu, irmãos, o Espírito Santo como garantia desse novo corpo, dessa glória tremenda, celestial, que nós vamos ter ao recebermos esse novo corpo com o Senhor, para viver com Ele para sempre. E a palavra aqui, para garantia no grego antigo, é a mesma palavra usada para anel de noivado. Eu achei interessante isso, anel de noivado. O que é um anel de noivado? Senão a garantia de que um pertence ao outro, né? Um já pertence ao outro. Ah, está aqui, ó. Já estou comprometido, né? Já estou aliançado. Já pertencemos um ao outro. Então o Espírito Santo é como um anel de noivado, é uma garantia. Ele mostra que nós já pertencemos ao Senhor e o Senhor pertence a nós. Nós já estamos comprometidos. A presença do Espírito Santo em nós revela que nós temos um compromisso com Cristo. Que nós estamos só esperando o momento, né, das bodas. O momento do grande dia, em que nós vamos consumar o nosso amor, a nossa união. E nós vamos viver juntos para sempre, né? Então, o Espírito Santo é esse anel de noivado, essa garantia, essa certeza que nós podemos ter, que pertencemos ao Senhor, que Ele está conosco, que nós já somos dele, estamos determinados para vivermos juntos para sempre. Lindo, né? Essa é a garantia, é o penhor do Espírito Santo em nós. Então, o Espírito Santo, ele é uma parte do céu, né? Ele é uma garantia do céu em nós, e isso é graça, né? Tudo que vem de Deus para nós é graça, é um favor não merecido, né? E eu penso que o Espírito Santo em nós, né, hoje é uma graça tremenda, né? Quem sou eu para ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim? Mas essa graça de Deus demonstrada em nossa vida, ela não vai terminar quando a gente chegar no céu. Mas no céu essa graça será revelada para nós. Então, toda essa graça, né, maravilhosa, que é difícil até de explicar, né, como Deus é bom com a gente, como Deus é gracioso com a gente, quanto Deus nos abençoa sendo que a gente não merece. Mas no céu não vai acabar essa graça, né? A gente vai poder conhecer essa graça de uma maneira ainda maior e completa, né? Então, tudo isso é de Deus para nós. Então, a presença do Espírito Santo em nossas vidas deve gerar uma confiança em nós, né? Deve fortalecer a nossa fé, de que Deus prometeu, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás, e se Deus falou, vai se cumprir, amém? Palavra de Deus. Ele já falou sim para nós, e Ele não vai voltar atrás, amém? Versículos de 6 a 8. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Veja isso, irmãos. Paulo está falando, olha, portanto, já que nós temos essa garantia do Espírito Santo, já que isso vai acontecer, ele fala, olha, portanto, temos sempre confiança. Então, se você tem a certeza do céu, porque você tem o Espírito Santo de Deus hoje habitando em você, você não tem razão para desanimar. Você está sempre confiante, você tem razão para ter fé em qualquer momento da vida. O Senhor nunca te deixa, nunca te abandona. As promessas de Deus, elas não vão ser removidas da tua vida. Então, nós temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Então, duas coisas, a gente está certo. Primeiro, a gente não tem por que desanimar, a gente pode perseverar, ainda que passe por sofrimentos, ainda que seja muito difícil, ainda que seja, né, turbulenta essa nossa passagem pela terra, nada disso importa, porque nós temos a certeza, né, dessa promessa eterna com Deus. E eu penso que a gente fala tão pouco do céu, sendo que é o lugar que a gente mais anseia estar, né? É o lugar que a gente mais deseja, onde não haverá mais lágrima, mais dor, nem sofrimento, né? Vai ser glorioso. E, bom,
Mas nós podemos ter essa confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Então Paulo fala, olha, da mesma forma que a gente tem essa confiança e a gente persevera, a gente sabe também que está aqui nesse corpo, nessa moradia temporária, né, nessa tenda, a gente está longe do Senhor. E é real, né? Quanto mais a gente conhece o Senhor e anda com o Senhor, a gente tem o desejo de olhar, de abraçar, né, de cair aos pés, não sei, mas de poder estar rendido totalmente a Ele, não é? Naquele dia isso vai ser completo, né? Então é isso que Paulo está falando, olha, a gente tem essa confiança, a gente pode perseverar, a gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente sabe que a gente ainda está limitado em tudo isso enquanto a gente estiver dentro desse corpo, né? Dessa moradia terrena e temporária. E no versículo 7 ele fala, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, né? E ele fala, olha, graças a Deus, na verdade, né? O meu justo viverá pela fé, o Senhor fala. Graças a Deus, a gente pode viver pela fé e não pelo que vê. Se a gente vivesse pelo que vê, a gente estaria frito, né? Mas a gente vive pela fé. A gente vive por aquilo que não se vê, como a gente aprendeu na semana passada, olhando para o invisível. Quem pode olhar para o invisível, senão o crente, né? Só o crente pode conhecer o invisível, olhar para o invisível e crer no invisível e andar pelo invisível. Para o mundo nós somos loucos, mas esse é o poder de Deus para aquele que crê. Então, louvado seja Deus, né? Por essa loucura. Então, agora nós vivemos pela fé. Nós temos um relacionamento com Deus baseado na fé. Pela fé, a gente contempla o rosto do Senhor. Amém? Pela fé, nós somos tocados pelo Senhor. Pela fé, nós falamos com o Senhor. Pela fé, nós somos fortalecidos pelo Senhor. Pela fé, nós somos encorajados, nós perseveramos, nós fazemos qualquer coisa. Tudo que fazemos, né, viver pela fé é um estilo de vida, né? Isso engloba tudo que a gente faz, né? Por quê? Tudo. Porque não existe mais separação entre o sagrado e o profano. Agora nós somos de Deus, somos comprados por um alto preço. O sangue de Cristo, o Espírito dele está em nós. Nós pertencemos a Ele. Então agora toda a nossa vida está nele. Isso é andar pela fé. Eu ando pela fé quando eu ando e eu faço qualquer coisa, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que estou em Cristo. Isso é viver pela fé. E é tão maravilhoso viver pela fé, porque nós somos corajosos, nós somos ousados, nós somos fortalecidos quando a gente escolhe viver pela fé. De vez em quando, algumas setas do inimigo tentam atingir a gente, nos desanimar, fazer com que a gente tire os olhos do Senhor, não é? E quando a gente tira os olhos do Senhor, a gente perde a perspectiva do céu, da glória, das bênçãos, de quem nós somos, né, em Cristo, do que nós temos em Cristo. E nós precisamos voltar os olhos imediatamente, porque a minha realidade, a sua realidade hoje é Jesus. Ele é o que é real. É Ele que vai ficar quando tudo isso passar. O seu eu real está em Cristo. É isso que vai ficar quando essa casa temporária e todo o resto passar. Então a gente não olha mesmo para as coisas temporárias, as coisas passageiras. A gente fixa os olhos e devemos encorajar um ao outro a manter os olhos em Jesus, naquilo que é invisível e nunca vai passar. É nele que nós encontramos, né, tudo que queremos. Então, ser completo, nós só podemos ser em Jesus, em nenhum outro lugar. Então, vivemos pela fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Então, a conclusão de Paulo é, já que tudo isso é real, né, já que é nele que eu sou completo, é nele que eu me satisfaço verdadeiramente, ele é a razão de tudo. O que Paulo chega à conclusão? Qual a conclusão que Paulo chega, irmãos? É melhor, preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. É claro que por mais... Às vezes eu fico pensando, por que o cristão não anseia tanto pelo céu? Parece um paradoxo, é algo contraditório, né? O cristão não ansiar pelo céu, tem alguma coisa errada. Isso quer dizer que nós estamos buscando conforto na terra, né? Não que seja errado, gente, o conforto é uma bênção, né? Quem não gosta de uma rede, né? Quem não gosta de um suquinho na rede, né?
Quem não gosta, se alguém não gosta, é louco, né? Pode internar, porque não bate bem. Conforto é bom, só que não significa que a gente vai viver para o conforto, né? Nós temos a promessa do conforto eterno. Então isso significa que o nosso objetivo aqui na terra, irmãos, não é correr atrás de conforto. Isso Jesus já garantiu para nós para sempre. A nossa vida aqui na terra é simplesmente viver pela fé, é obedecer Jesus, é obedecer o que Ele nos manda fazer. O que Jesus te mandou fazer? Vai e faz, porque a nossa missão aqui é essa, é andar com Jesus e obedecer Jesus. Porque logo essa missão vai terminar e a gente vai estar no consolo e no conforto eterno para sempre, né? Sem sofrimento, sem mais nada. Então, esse é o único momento que a gente tem de viver pela fé. Para os anjos, isso é uma coisa de deixar cabelo em pé. Se anjo tiver cabelo, deixa o cabelo dos anjos em pé. Porque eles olham para nós e eles falam, nossa, essas pessoas, esses seres, né? Falhos, pecadores, né? São capazes de amar a Deus, são capazes de ter um relacionamento com Deus e até dar a própria vida por amor a Deus, sem nunca ver Deus, sem nunca ter visto Deus. Os anjos não entendem isso. Como que isso é possível? Como isso é possível? É a graça de Deus em nós, não é? Ser capaz de amar a Deus, andar com Deus, viver para Deus, sem nunca ver Deus. Isso é um milagre, né? Então Paulo ele conclui, olha, é muito melhor estar ausente desse corpo para estar na presença do Senhor. E eu quero enfatizar esse versículo 8, porque há muitas falsas doutrinas que são tiradas, que são faladas, e eu quero combater duas, pelo menos aqui. A primeira delas é que fala que o que acontece quando o crente morre, né? Algumas pessoas, elas falam que o crente dorme, né? O crente dorme até o dia que ele vai ganhar um corpo novo. Mas dorme aonde? Num lugar suspenso entre o céu e a terra. Em nenhum lugar a Bíblia fala isso, tá? Só para vocês saberem. O sono da alma, né? A alma dorme, nem quando o meu corpo dorme, a minha alma dorme, né? Mas sono da alma, não sei de onde tiraram isso. Mas isso é ensinado até nos nossos dias, tá? Então, é uma doutrina que você não precisa acreditar. A outra doutrina que você também deve refutar, eu acho que você já refutou, se não deve refutar, é a doutrina do purgatório. Que quando o cristão morre, ele tem que ir para esse lugar, onde ele vai sofrer para pagar pelos pecados, até ele ser purificado para entrar no céu. Também não sei de onde inventaram isso, talvez tenha uma ideia, mas deixa para lá. Isso não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia ensina, tá bom? Então, nem o sono da alma, nem o purgatório. Paulo ele fala assim, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Ele está falando do corpo. Ele está desenvolvendo a ideia dessa nova casa celestial e eterna. Você acha que se não tivesse algum processo intermediário, Paulo não ia explicar aqui? Paulo não ia falar, mas espera aí, mas presta atenção, vai acontecer de tal jeito, tem que ser desse outro modo. Era aqui que Paulo falaria. Mas ele fala, eu prefiro estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. E eu amo o modo que algumas versões falam, estar ausente do corpo e estar presente com o Senhor. Ele contrapõe, né? A ausência desse corpo com a presença do Senhor. Né? E outra passagem, fechar os olhos aqui e abrir diante do Senhor. É isso que a Bíblia ensina, irmão. Sem sono de alma, sem purgatório. Estar ausente desse corpo. Quando eu e você estivermos ausentes dessa casa temporária, nós estaremos presentes com o Senhor nessa casa eterna. Amém? Glória a Deus por isso. Então é claro que entre estar aqui e estar na presença do Senhor, nós preferimos estar
habitar com o Senhor. Eu amo esse verbo habitar, porque ele usa habitar desde o começo do capítulo. Habitar é o lugar de moradia, é o lugar onde você vive, onde você mora, né? Nós vamos deixar de viver, de morar nesse corpo, dessa tenda frágil, que é o nosso corpo terreno, para nós habitarmos, morarmos com o Senhor, né? Para vivermos para sempre com o Senhor. Então, isso é glorioso. O céu, irmãos, ele é precioso para nós por vários motivos e eu listei alguns deles. Primeiro, estaremos com nossos amados que partiram antes de nós, né? Nós vamos ver o irmão Wellington, nós vamos ver tantos outros que partiram antes de nós. No céu, o céu é especial para nós porque nós vamos conhecer homens de fé como Davi, como Paulo, como Pedro, né? Vai ser legal bater um papo com o Pedrão, com o Paulão, né? E assim por diante. Nós queremos usufruir da nossa mansão, dessa habitação celestial. Poxa vida, quem não quer experimentar, né? Esse corpo, essa nova casa onde o nosso eu vai ser o nosso eu para sempre, né? Que não vai se decompor, que não vai mais se destruir, que não vai mais envelhecer. Nós queremos isso. Queremos andar nas ruas de ouro, queremos ver os anjos do Senhor o adorando dia e noite. Queremos nunca mais ter que passar por choro, dor ou sofrimento. Mas, com tudo isso, nada é maior no céu do que a presença do Senhor. Amém? Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, tudo isso, nossa, 10, excelente. Mas nada, né, é tão mais maravilhoso do que estar na presença do Senhor para sempre, né? Deus, né, é o que faz o céu ser céu. A presença do Senhor é o que faz o céu ser céu. E é por isso que nós queremos estar lá. Colossenses 3:2 diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. As coisas terrenas vão passar, irmãos. As do alto são eternas. Versículo 9. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Então, presta atenção que no versículo 9 e 10 a gente vai encerrar esse estudo. Mas aqui no versículo 9, Paulo ele diz que por isso, né, por todas essas bênçãos, essa certeza, nós temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Então, assim, certo de que nós fomos salvos, né, para os propósitos de Deus, que Deus já preparou todas as coisas para que nós pudéssemos glorificá-lo, estar com Ele para sempre. Paulo ele quer que a gente tenha essa certeza no nosso coração, né? Já que tudo vai convergir em Cristo, já que todas as coisas é por Ele, para Ele, e tudo vai voltar a Ele, o que mais nos resta se não viver para Ele? O que mais nos resta se não querer agradá-lo em todas as coisas? Sábio, esperto, inteligente, né? É a pessoa que entende isso, né? Que realmente fala, meu Deus, por que eu vou perder tempo então? Não é? Então Paulo diz, olha, por isso temos esse propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Então, aquele que deseja agradar o Senhor no céu, ou louvá-lo no céu, vai querer fazer isso aqui na terra. Na verdade, esse período aqui é um treinamento, né, para aquilo que nós vamos viver e fazer toda a eternidade. Se nós somos capazes de adorar o Senhor no meio do sofrimento, né, e perseverar no meio da dificuldade, quanto mais no céu, quando não vai ter sofrimento nem dificuldade. Vai ser muito, né, muito mais fácil adorar e louvar o Senhor, tá bom? Então, Paulo ele fala, ó, por isso a gente quer agradá-lo em tudo, enquanto a gente está aqui na terra, nesse corpo, ou quando a gente deixar esse corpo, né? E se a gente quer fazer isso, né, agradar a Deus, quer louvar a Deus, enquanto a gente estiver fora do corpo, a gente já vai querer fazer enquanto a gente estiver no corpo. Algumas pessoas falam, olha, o que significa esse agradar? Esse agradar, eu acredito que é obedecer ao Senhor, né? Acho que nada agrada mais um pai, né? O filho não tem como agradar mais o pai do que quando esse filho obedece o pai, não é? O pai fica todo cheio, todo feliz, né? Quando o filho obedece, né? Não importa o que o filho tenha feito ou quem seja o filho, mas se o filho obedece, o pai fica muito feliz.
Então, nós queremos agradar a Deus, querendo obedecer a Deus. E nós temos um mandamento da parte de Deus, né? Que é amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Se nós queremos agradar o Senhor, nós vamos amar o nosso próximo. Nós vamos nos esforçar em deixar que o amor de Deus, o amor que o Espírito Santo derramou em nosso coração, possa sair de nós e alcançar aqueles que estão à nossa volta. Isso é como nós agradamos ao Senhor. Agora Paulo ele vai falar de um julgamento que é próprio do cristão. Vamos ler o versículo 10 e a gente vai concluir. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então até o versículo 9 ele falou dessa nova habitação celestial. Agora no versículo 10 ele vai falar das recompensas. Então, vamos lá por partes. Pois todos nós, diz o versículo 10, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então Paulo está falando, olha, irmãos, isso é certo, tá bom? Isso você não tenha dúvida. Todos nós que nascemos do Espírito e vivemos pela fé, nós vamos nos deparar um dia diante do tribunal de Cristo, tá? E aí, esse tribunal de Cristo fala de um julgamento que é só para os cristãos, né? É só para os salvos, né? Esse tribunal de Cristo é o momento em que nós, cristãos, receberemos as recompensas. Mas recompensa do quê? Recompensa de ter obedecido o Senhor. Recompensa de ter lhe agradado. Recompensa de ter sido um filho que não tomou a graça de Deus em vão, inutilmente. Ou seja, quando que é que a graça de Deus ela é inútil para nós? Graça é graça, né? Mas Paulo ele vai falar disso, mas eu vou ler um versículo que ele fala um pouquinho disso. A graça, quando eu recebo da graça de Deus, irmãos, e eu vivo só para mim, eu estou indo para o céu, olha, eu estou livre, eu posso pintar e bordar, eu posso viver para mim, todo dia eu vivo para mim, porque a minha fé está em Cristo. Cristo morreu para me salvar e a minha fé está nele. Eu estou indo para o céu, E eu não conto para ninguém que eu estou indo para o céu, não conto para ninguém que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu não conto para ninguém que Deus ama, e eu estou vivendo para mim. Eu estou vivendo para mim, né? Tudo bem, você tem graça para viver só para você. Sabia disso? Você tem. Porque você é salvo pela fé, não é? Não é por obras. Não é por obras. Né? Você é salvo pela fé. Pode viver para você todo dia e ir para o céu. Mas aqui Paulo ele está falando uma coisa, olha. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Então tá. Todo cristão salvo, né? Estou indo para o céu. Paulo quer que a gente saiba. Então legal. Um dia você vai se deparar perante o tribunal de Cristo. Você que está indo para o céu. E esse tribunal de Cristo, como eu falei, é um julgamento próprio para os salvos, para os crentes, né? Não é um julgamento dos incrédulos. O julgamento dos incrédulos é aquilo que a Bíblia fala do grande trono branco, né? Esse grande trono branco é onde cada um vai ser julgado pelos seus pecados, tá? O tribunal de Cristo é uma palavra que no grego antigo é falado como bema. Bema era uma palavra que em grego significa degrau ou assento elevado. Era onde os juízes romanos, os magistrados romanos sentavam para julgar, para atuar como juízes. Então, quando a gente fala aqui o tribunal de Cristo, né, todo mundo sabia que o bema é um lugar de reverência e respeito, porque é um lugar onde o bicho pega, é um lugar onde os juízes romanos sentam para julgar. Né? Então era uma coisa que as pessoas tinham grande reverência. Quando a gente fala do tribunal de Cristo, esse julgamento bema, esse trono bema, onde nós vamos receber as recompensas, nós não vamos ser julgados pelos nossos pecados. Por que não? Porque os nossos pecados já foram julgados. Foram julgados em quem? Na cruz, né? Em Jesus. Jesus foi julgado pelos nossos pecados na cruz e pagou por eles. Nós estamos falando agora do tribunal de Cristo, né, do assento bema, do trono bema, onde nós vamos receber as nossas recompensas. E isso é uma coisa que deveria também gerar em nós grande temor, porque aqui todos nós
devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer perante esse tribunal. Todos nós vamos ser julgados. Para que cada um receba. Deus é tão gracioso que até o julgamento nosso é gracioso, né? Então não vai ser julgado pelo mal que fez, né? E ser punido por isso. Nós vamos ser julgados para receber as recompensas da parte de Deus, de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nesse grande momento, que Paulo quer que a gente saiba que vai chegar, né? Estou indo para o céu, pá, né? Tribunal de Cristo, aqui estou eu, Senhor, e aí? E aí a gente precisa entender sobre o que nós seremos julgados, tá bom? Primeira coisa, pelas coisas feitas, não tem aí pelas coisas feitas e pelos motivos pelos quais fizemos essas coisas. Então nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos e pelos motivos pelos quais nós fizemos essas coisas. Isso quer dizer o quê? Eu sou pastor, então eu estou aqui ensinando o povo de Deus, eu sou um pregador e não sei o quê. E aí eu posso me encher que lá no céu eu vou receber vários galardões, porque afinal de contas eu vivi para a obra de Deus, né? E não receber nada. Não receber nada. Todas as obras, todas as pregações, todo sacrifício, toda coisa que eu fiz vai ser colocada lá nesse dia, nesse tribunal. Está aqui, Celso, todas as coisas que você fez para mim. Agora elas vão ser testadas pelo fogo. Sumiu tudo. Não sobrou nada. Pensei que eu ia ter uma recompensa da hora, né? Mas, graças a Deus eu estou no céu. Mas sem recompensa, né? Sem presentes para a eternidade. Por quê? Mas não fiz tanta coisa legal, eu não fiz tanta coisa boa. As pessoas não falavam, nossa, bom trabalho, nossa, você é demais. Mas no meu coração eu pensava, é porque eu sou bom mesmo. É porque, nossa, né, Deus tinha que querer eu, né? Não tinha jeito. E eu posso roubar a glória de Deus todinha. E eu posso fazer o que eu faço para ter um tapinha nas costas do irmão, para ter o outro lá falando que eu sou maravilhoso, e para ter o outro me aplaudindo lá atrás. E eu estou vivendo, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a coisa certa, mas com motivo errado. E naquele dia, as coisas vão ser julgadas não só o que eu fiz com a graça de Deus na prática, mas também a motivação pelas quais eu fiz, tá bom? Então, é algo muito importante para nós. A gente deve viver na certeza de que tudo o que fizemos será julgado, e é possível termos uma alma salva, mas uma vida desperdiçada, tá bom? Ou seja, eu vou usar a graça para viver para mim mesmo, todos os dias da minha vida. Tá bom, você vai para o céu, você vai ter o céu, graças a Deus, né? Mas, that's it, né? Acabou. Então, na verdade, isso daí, esse que eu estou falando, esse tribunal de Cristo, deve ser encorajamento para nós. Sabe por quê? Para nós não nos iludirmos pensando que, não, viver meia boca para Cristo aqui na terra é legal. Não é legal. Ou nós vivemos completamente, ou nós não estamos vivendo da maneira certa. Nós estamos perdendo alguma coisa. Estamos perdendo lá no futuro, mas nós estamos perdendo aqui na terra. E esse é o maior ponto dessa mensagem. Nós não queremos perder o melhor. Nós não queremos chegar naquele dia e falar, poxa vida, agora eu perdi a oportunidade. Não, Deus quer que hoje a gente reflita nisso e a gente fala, eu não quero perder a oportunidade hoje. Eu não quero perder a oportunidade de viver para o Senhor, com o Senhor, usufruir do Senhor, deixar o Senhor fazer a vontade dEle hoje. Porque quanto mais eu tenho o Senhor, quanto mais eu usufruo do Senhor hoje, mais abençoado eu sou. Eu não estou nem pensando nas recompensas. Essas recompensas, elas vão ser uma consequência da nossa vida aqui na terra, do nosso relacionamento com o Senhor aqui na terra. E Deus quer que a gente entenda isso.
Não é que a gente vai viver para ter uma recompensa. Não, porque é o coração. A recompensa fala de como eu levei o meu relacionamento com Deus na terra. Nada mais do que isso. Hebreus 6,10 fala assim: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Veja, eu amo isso. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele. Como que eu demonstro meu amor por Ele? Pois ajudaram quem? Os santos. Nós ajudamos uns aos outros. Nós ajudamos nossos irmãos. Quando nós ajudamos nossos irmãos, nós estamos amando o Senhor e nós seremos recompensados por isso. E continuam a ajudá-los. Paulo, ele sabia que todo o seu sofrimento e todo o seu trabalho seria grandemente recompensado. Por isso ele não tinha medo. Ele não tinha medo de se desgastar, não tinha medo de morrer, não tinha medo de nada. Aí a gente fala, nossa, mas isso era Paulo, né? Mas, irmãos, às vezes você é chamado para ser um pai. Um pai. Faça isso da melhor maneira, faça isso cheio do Espírito. Seja o melhor pai que você pode ser. Você foi chamado para ser mãe. Que ministério glorioso de poder glorificar a Deus e obedecer a Deus e amar essas crianças para o Senhor, ensinar o caminho do Senhor incansavelmente para eles. Para cada um de nós, né? Paulo, mas chamado de Paulo ele vai ter vantagem porque ele era um apóstolo. Não, cada um de nós, na profissão que tem, no chamado que tem, nas oportunidades que tem, é disso que a gente vai dar conta. A gente vai dar conta não do que não teve, a gente vai dar conta daquilo que teve e de como aproveitou isso. Se aproveitou para a glória de Deus ou se usou para si mesmo, para os seus próprios benefícios. Tudo isso vai ser julgado. Deus enxerga todas as coisas. De Deus não se zomba. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, fala assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então é disso que a gente está falando, desse julgamento bema. É como se eu hoje pudesse ser capaz de profetizar como ninguém. Poder ter uma fé de mover montanhas, ter todo o conhecimento do mundo, dar o meu corpo para ser queimado. Olha que abnegação. Mas se eu não fizer por amor, se a motivação do meu coração não for a celestial, isso tudo vai ser passado pelo fogo e não vai sobrar nada. Não vai. Não vai, porque não vai valer, de nada vale. É isso, é exatamente isso. Não vai valer, né? 1 Coríntios 3, de 12 a 15, fala assim: Celso, de onde tu tirou isso que as coisas vão passar pelo fogo? Está aqui, 1 Coríntios 3, de 12 a 15. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, novamente, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então as nossas obras, né, diante de Deus, são como prata, ouro, né, pedras preciosas, ou feno, palha, né, que mais? Madeira, feno, palha, né? As nossas obras, elas são uma coisa ou outra, um conjunto ou um outro. E ao ser queimado, ao passar pelo fogo, o que queima? O ouro, a pedra preciosa, ou o feno, a madeira e a palha? O feno, a madeira e a palha. O feno, a madeira e a palha vai se queimar e não vai sobrar nada. Então veja como Deus é gracioso, né? Então assim, nós vamos ser julgados e aquilo que nós não fizemos, ou as nossas motivações erradas, simplesmente vão desaparecer, vão ser purificadas pelo fogo, né?
porém não haverá recompensa nenhuma, né? Porque da mesma forma, né, que não sobrou nada, também lá se foram as recompensas com as oportunidades que nós tivemos, né, de fazer as coisas para que Deus fosse, o amor de Deus fosse manifesto, né? Muito bem. Eu acredito que é isso. Eu só quero falar mais alguma coisa. O tribunal de Cristo tem a ver com o privilégio de sermos cristãos, tem a ver com obras e caráter, e não tem a ver com destino, tá bom? Tem a ver com recompensas e não com status, tá? Ah, eu vou ser maior que esse, eu vou ser menor que aquele. Não. Tem a ver com recompensas, não com status. E eu queria só ler esse versículo para a gente pensar agora, tá, irmãos? 1 Coríntios 15:10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Desse versículo me veio a pergunta para a mensagem dessa noite. Paulo está falando, olha, eu trabalhei mais do que todos, não foi eu, mas foi a graça de Deus comigo. Por causa dessa graça, desse favor não merecido que eu experimentei, que tem transformado a minha vida, que me permite ter um relacionamento com o Senhor, eu não consigo conter esse amor dentro de mim. Eu tenho que compartilhá-lo, eu tenho que ajudar o outro, eu tenho que abençoar o outro, eu tenho que mostrar o caminho para aqueles que estão perdidos, né? E será que essa graça de Deus tem encontrado vazão para sair de mim? Ou eu tenho simplesmente, né, feito do meu coração uma reserva, né, dessa graça, onde ela não transborda, né, esse amor não sai, né? Eu estou vivendo para mim mesmo. Nós temos a oportunidade, irmãos, nós temos a oportunidade hoje de aprender isso, de ouvir isso, de levar isso a sério, de meditar nisso, de falar com Deus sobre isso, de falar, Deus, isso daqui não é uma palavra de condenação, pelo contrário, é um encorajamento, né? É uma bênção, né? E é uma grande oportunidade da gente ser sincero com Deus e falar, Senhor, né? Como homem, Tu sabe todas as minhas inclinações, né? E eu fico muito feliz pelo perdão de Jesus, pela graça de Deus, que nunca me deixa, nunca me abandona, nunca me ama menos, né? E Deus me ajuda que de posse desse amor eu possa estar no centro da Tua vontade. Me ajuda que com posse desse amor o Senhor encontre em mim um canal para a Tua glória, que o Senhor possa tocar outras vidas, o Senhor possa fazer diferença nesse mundo triste, caótico, esse mundo caído, né, da glória de Deus. E é só isso, a gente só quer viver no centro da vontade de Deus hoje, não só porque a gente quer ganhar todas as recompensas decorrentes disso no futuro, mas porque a gente quer usufruir completamente da presença de Deus hoje, amém? Então é simplesmente essa razão, e eu quero deixar essa reflexão, né? O que eu tenho feito com a graça? O que eu tenho feito com a graça de Deus em minha vida hoje, tá bom? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor, e pela certeza de que, oh meu Deus, Teu amor nos constrange, Senhor. Teu amor, ele mexe conosco. Não nos deixa apáticos ao Teu amor, Senhor. Não nos deixa, Deus, continuar nessa letargia espiritual, ó Deus, nessa morbidez espiritual, Deus. Nós conhecemos o amor do alto, Senhor. Senhor, eu conheço, meus irmãos conhecem, a Tua igreja conhece, Senhor. Deus, eu sei que nós vivemos dias maus, Senhor. Eu sei, ó Deus, que vivemos dias de